Olha, tem uma batalha acontecendo agora, silenciosa, invisível para muita gente, mas que define a saúde de milhões de brasileiros. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, a luta pelo saneamento básico no Brasil. E para a gente mergulhar de cabeça nesse assunto, a questão é bem direta e, infelizmente, muito real. O que um simples copo de água tem a ver com a morte de crianças no Brasil? Parece um absurdo, né? Mas a ligação existe e é mais séria do que se imagina. A resposta para essa pergunta tão dura cabe em duas palavras: saneamento básico. É isso. A gente está falando de algo que deveria ser o mínimo, um direito de todo mundo, né? Água tratada chegando na torneira, esgoto sendo coletado e tratado, lixo indo para o lugar certo. Coisas que, para muitos, são tão normais que a gente nem pensa. Mas olha, é aqui que se constrói a saúde de um país inteiro. Ok, então vamos começar a desvendar isso. Que ameaça é essa, tão poderosa e ao mesmo tempo invisível? É um perigo que mora onde a gente menos espera, muitas vezes, dentro de casa. E olha só, o negócio é sério. A própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, dá o recado. A falta de saneamento básico está entre as principais causas de morte de crianças com menos de 5 anos. Pensa nisso. Doenças que poderiam ser totalmente evitadas, levando embora os mais vulneráveis. É uma realidade que a gente simplesmente não pode aceitar. Tá, a gente fala tanto em saneamento, mas o que é isso na prática? Do que é feito esse sistema que literalmente salva vidas? Vamos dar uma olhada nos seus pilares. Pensa assim, são 4 pernas de uma mesma mesa. A primeira é a água tratada, limpinha chegando em casa. A segunda é a rede de esgoto, para levar embora de forma segura tudo aquilo que a gente descarta. A terceira, claro, é a coleta de lixo. E por fim, a quarta perna, que muita gente esquece, é a limpeza urbana e a drenagem da água da chuva, para evitar alagamentos e mais doenças. Tudo isso junto é o que a gente chama de saneamento. Agora, quando uma dessas pernas falha, a coisa fica feia. A água, que é vida, vira um veículo de transmissão de doenças. A gente está falando de micro-organismos, de vermes, coisas que a gente não vê, mas que causam estragos imensos no corpo. Inflamações, vômito, diarreia. E para uma criança pequena, a desidratação que vem com isso pode ser, infelizmente, fatal. E o mais interessante é que a gente consegue ver o efeito do saneamento ou da falta dele em números. Dá para medir literalmente a saúde de um país olhando para alguns dados bem específicos. Basicamente, a gente olha para 2 números principais. Primeiro, a mortalidade infantil. Quantas crianças, em cada 1.000 que nascem, não chegam a completar o primeiro ano de vida? O outro é a expectativa de vida. Quantos anos, em média, a população de um lugar vive? E adivinha? Os dois estão diretamente ligados à qualidade da água e do esgoto. No Brasil, a média de expectativa de vida em 2023 chegou a 76,4 anos. É um número que mostra que, sim, o país avançou muito em saúde pública. Mas essa é a média. E média, como a gente sabe, pode esconder muita coisa. E é aqui que a gente vê o tamanho do abismo. Se a gente for para o Espírito Santo, a expectativa de vida está lá em cima, quase 77 anos. Agora, se a gente for para o Maranhão, esse número despenca para menos de 68. É uma diferença de quase 10 anos de vida dentro do mesmo país. Isso mostra, na prática, como o acesso a coisas básicas como saneamento e saúde ainda é muito desigual. Mas nem tudo é notícia ruim. Se o Brasil chegou até aqui, é porque lá atrás, um pessoal muito corajoso e inteligente comprou essa briga. Foram verdadeiros pioneiros que construíram as bases da saúde pública que a gente conhece hoje. Vamos voltar um pouco no tempo para conhecer esses gigantes. Imagina o Brasil no final do século XIX, começo do XX. Epidemias varrendo cidades inteiras. Foi nesse cenário que surgiram figuras como Adolfo Lutz, Oswaldo Cruz, Vital Brasil e Carlos Chagas. Eles não eram só médicos, eram generais numa guerra contra inimigos invisíveis. E a história de cada um deles é sensacional. E vamos começar com talvez o mais famoso deles, Oswaldo Cruz. Pensa num cara que não tinha medo de briga e que encarou as piores crises de saúde do país de frente, com uma organização quase militar.
A atuação do Oswaldo Cruz foi simplesmente implacável. Ele foi para Santos combater a peste bubônica. No Rio de Janeiro, então capital do país, ele declarou guerra à febre amarela, à varíola, à peste. Ele foi direto na fonte do problema, nos criadouros do Aedes aegypti, e tomou uma medida super polêmica para a época. Tornou a vacina da varíola obrigatório. Deu revolta, deu briga, mas no fim salvou uma quantidade incontável de vidas. Agora, vamos para outro gênio, o Carlos Chagas. Se Oswaldo Cruz era um general, o Chagas era um detetive. A história dele é incrível, parece coisa de filme. Ele foi investigar uma doença e, no meio do caminho, descobriu outra completamente nova. Olha só a sequência. Em 1907, ele estava no interior de Minas para controlar um surto de malária, mas a curiosidade dele foi maior. Ele começou a estudar um inseto que o pessoal da região chamava de barbeiro. Ele coletou, analisou e, bingo, encontrou um parasita novo que ele batizou de Trypanosoma cruzi. E não parou aí. Ele conseguiu conectar o inseto, o parasita e uma doença que ninguém conhecia, que hoje, claro, a gente chama de doença de Chagas. Foi um feito único na história da medicina. E na nossa galeria de heróis temos Adolfo Lutz. Ele era o cara que investigava os parasitas, que montava o quebra-cabeça das doenças. O grande trabalho dele foi com esquistossomose, aquela doença que vem do caramujo e que até hoje é um problema sério em várias regiões do Brasil. O Lutz foi um pioneiro nesse estudo. Ele não só identificou o parasita, o Schistosoma mansoni, mas ele teve a sacada genial de descobrir a peça que faltava no quebra-cabeça, o caramujo. Ele entendeu que o parasita precisava do caramujo para completar seu ciclo de vida. E essa descoberta foi fundamental, porque a partir daí a gente aprendeu a combater a doença na sua raiz, quebrando esse ciclo. Por último, mas de jeito nenhum menos importante, temos Vital Brasil. Esse cara não foi só um cientista brilhante, ele foi um visionário, um construtor. Ele pegou um laboratório pequeno e transformou num gigante da ciência mundial. O legado do Vital Brasil é algo que a gente vê até hoje. Ele trabalhou lado a lado com Oswaldo Cruz, mas a sua grande obra foi a criação do soro contra a picada de cobra, o soro antiofídico, uma coisa que salva vidas no campo todos os dias. E o laboratório que ele ajudou a criar lá em 1899 para produzir soro, virou nada menos que o Instituto Butantan. É, aquele mesmo Butantan que hoje é um dos maiores orgulhos da ciência brasileira. Então, quando a gente junta a história desses quatro, Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Adolfo Lutz e Vital Brasil, a gente entende que o que eles fizeram não ficou só nos livros de história. Eles literalmente construíram a base do sistema de saúde pública que a gente tem. Das campanhas de vacinação aos grandes institutos de pesquisa, o legado deles está por toda parte. Eles foram os heróis que venceram as guerras do tempo deles, usando ciência e muita coragem. Mas a grande questão é, a luta pela saúde no Brasil não terminou. A realidade de milhões de pessoas sem acesso a saneamento básico hoje mostra que a gente tem uma nova batalha, tão grande quanto as que eles enfrentaram. A pergunta que fica no ar é essa: quem serão os pioneiros do nosso tempo? Quem vai assumir a responsabilidade de terminar essa luta?